Olá, estudantes do primeiro ano, então estão iniciando aqui mais uma videoaula, e essa videoaula diz respeito a um tema específico que nós já combinamos aí em sala com os alunos do primeiro ano para recuperar uma nota aí. Então, eu sou o professor Ibanez, estou aqui para passar essa videoaula com vocês aqui. O tema da nossa videoaula é política e poder, e eu já até passei um PDF, se não passei, mas eu vou encaminhar para os líderes. Está passando no grupo de vocês um PDF para que vocês possam aprofundar também sobre o assunto. Eu vou falar assim em termos gerais, baseado no que o capítulo do livro traz, para que vocês possam então trabalhar em cima disso aí, para quando a gente lançar o link de vocês, para que a gente colocar o link para vocês trabalhar o assunto, vocês possam ter um conhecimento aí sobre o assunto abordado. Então, vamos passar para o slide. E a partir daqui a gente começa então a explicar sobre o tema central, que é política e poder. O nosso texto começa então tratando da palavra política, né? E se a gente fizer uma reflexão geral, a palavra política vem de polis, do grego, né? Então é sim uma palavra muito forte dentro da sociedade capitalista principalmente. E a política, ela traz ali no livro como a dinâmica do poder na vida coletiva, ou seja, as formas que o poder entra em disputa e evidência na vida coletiva. Não há política sem poder e não há poder sem política, ou seja, todo ser ele é dotado de política, todo ser é político, desde que ele pense, que ele decida por alguma coisa ou outra, que ele escolha, que ele faça uma escolha, ele faz parte de uma sociedade de forma política, né? Decidindo o que é melhor. Aí a política aqui não é aquela política partidária ainda, né? Vai chegar uma parte que sim, mas essa aqui é a política de você se posicionar, de você ter sim uma consciência crítica e reflexiva sobre a sua situação dentro da sociedade. O poder, ele traz o poder como exercício da vontade de uma pessoa ou instituição sobre alguém. Esse é um conceito tratado muito por Max Weber, né? É um conceito muito positivista, que as instituições e até mesmo as pessoas que têm um pouco mais de poder, elas exercem esse poder sobre alguém, seja nas relações de trabalho, seja nas relações de familiares, nas organizações estatais, na família, na igreja, né? Sempre tem essa forma da pessoa estar exercendo uma dominação, dominar o outro a partir do poder que ele exerce ali. E o poder é dado por uma forma de organização em que esse que exerce a dominação está acima do que está sendo oprimido, do que está sendo ali dominado, vamos dizer assim, para usar a palavra do Max Weber, né? Para o Weber, a soberania é a dominação presente nas relações. Então, a soberania estatal, o Estado como o fonte de poder, o Estado como sinônimo de política e de poder, né? Esse Estado soberano, o Estado que tem em si uma dominação em relação aos seus, à sua sociedade, né? Ao seu povo ali, tem esse lado positivista do Weber que trata muito dessa relação aí. E no livro vai ficar evidente, isso lá nas páginas que eu vou deixar com vocês vai ficar evidente. E ele traz aqui os tipos de dominação, né? A dominação tradicional, que é aquela dos mais velhos, que a gente tem ali no âmbito familiar, com os pais, né? Relação aos filhos, a patriarcal, relação antiga que tinha muito, ainda existe ainda uma inferioridade que o pessoal coloca aí em relação à mulher e o marido. E essa questão patriarcal, aquela questão de que o homem da casa, outros hereditários, né, como a questão dos reinados, dos reinos, dos monarcas, né? E ele traz a outra que é a carismática, né? Mesmo pelo carisma, o ser em si, dotado de palavra e de convencimento, acaba adquirindo poder sobre os seus comandados ali, seja eles ali na política, ou seja mesmo ali nas igrejas, né? Como os profetas, os próprios dirigentes, pastores e tudo mais, né? Os próprios políticos, as entidades, os representantes do povo aí, desde o vereador até mesmo o presidente da república. E nessa parte carismática há uma sensação meio que sobrenatural. Parece que essas pessoas
vão ter ali uma espécie de poderes, né? Poderes extraterrenos aí que possam mudar a vida das pessoas. Pelo menos é a crença que as pessoas têm aí. E tem a legal, que é a exercida, é uma forma, como o Bourdieu trata muito, né? A forma de coerção através das leis, do estatuto, das normas de conduta, das normas complementares, das específicas, de todas as normas que a gente tem que seguir para viver em sociedade. Então essas leis eram um regramento jurídico, ela também exerce a dominação sobre o povo. A representação política, agora sim nós entramos mesmo na esfera política um pouco mais voltada para o que vocês pensam, o que vocês conhecem da política partidária, né? Dos partidos políticos, dos grupos de poder, as pessoas se associam de um lado ou de outro para disputar o poder. Essa estrutura ela muda de acordo com os interesses individuais e não deveria, né? Deveria ser dos interesses coletivos. Se tem, sei lá, 48 mil votos, 50 mil votos, 100 mil votos, que deveria ser o interesse desse coletivo, mas não, no caso ele funciona com interesses individuais da pessoa que foi eleito. Isso muda, se uma pessoa é mais propensa ao liberalismo, a outra já é mais propensa ao socialismo, aí isso vai mudar de acordo com o poder, a pessoa que está ali no poder, e vai mudar os interesses, sim. Isso é uma visão de Marx e Engels, né? Ao observar a sociedade ali no século XVIII, XIX, né, o nascimento do capitalismo, grupos organizados de trabalhadores para combater a burguesia. Muitos partidos surgiram da opressão, da insatisfação do trabalhador, e esses grupos se tornaram fortes o suficiente para criar o seu próprio partido e disputar as eleições também. É uma luta de classes, né, onde os operários, que agora são chamados de trabalhadores, de empregados, estão ali representados por uma entidade política, um partido político, para exercer então ali o seu poder, no caso, né? Exercer a sua cidadania, cobrar os seus direitos lá nos parlamentos, seja nas câmaras municipais ou mesmo nas câmaras estaduais ou federais. Para Maquiavel, um líder político precisa da capacidade intelectual e a oportunidade histórica para se impor, né? Para impor ali. Então esse livro é muito estudado dentro do meio político, né? E se vocês puderem ler ou ver um resumo, alguma coisa assim, ele trata realmente da visão positivista da coisa, né? Ele trata ali sem nenhuma demagogia, ele coloca a política nua e crua, e ele explica que a pessoa tem que ser muito, muito, muito inteligente, né? E precisa da oportunidade, esperar o momento certo para ele colocar as palavras certas no local certo, para que as pessoas possam então receber isso como fosse uma coisa benéfica a elas, né? E a sociedade civil, né? Todo mundo pensa que é o povo, que somos nós. Sim, tem um pouco de verdade nisso aí, mas a sociedade civil, para Hegel, por exemplo, diz respeito às relações que não diz respeito nem à família, ou seja, o que é próprio da pessoa, do pai da família ali, e nem às instituições sociais, né? Nem aquelas instituições sociais. Mas tudo que está fora disso acaba sendo sociedade civil, ou seja, todos os outros que não estão nem a cargo da família, nem a cargo das instituições sociais, que é regida, digamos, em sua maioria pelo governo, as que estão fora disso é sociedade civil, ou seja, todas as pessoas que compõem a maioria do povo de um determinado país, né? Para Marx e Hegel, no caso, eles entendem que a sociedade civil é o local de arena de luta das classes, onde se demonstra a maior parte da luta entre os trabalhadores, os operários e os seus empregadores, né, os burgueses, a burguesia, desde a pequena burguesia até a alta burguesia. O Gramsci, então, fazendo uma releitura já voltada para a educação de estudo, ele traz que a sociedade política se entende de dominação direta, né, e a sociedade civil de dominação no plano estratégico e cultural. Então, quando se vê a ideia de o primeiro ataque de uma determinada representação política seja naquilo que ele defende menos, né? Digamos que a dominação no plano ideológico. Então já corta logo ali a parte da educação que vai formar essa pessoa como crítica, como pensadora, e corta também a parte cultural das pessoas ali, que seria o desenvolvimento por completo da pessoa, né? Então essa dominação aí, que é exercida também pela política, e às vezes isso se mistura, ele trata como a dominação direta, né?
direta. O político tem força de criar leis que vão sim se efetivar mudando a vida das pessoas, seja para bem ou seja para não. Aí nós chegamos então aqui no sociedade civil na atualidade. Nós temos dois tipos aí bem claros convivendo no mundo e o mais evidente na maioria dos países são o liberalismo, né? Então há uma vertente muito forte que vem do liberalismo, que ele prega a sociedade civil como um complemento do Estado e que esse Estado deve se relacionar com essa sociedade de maneira cooperativa. Todos devem cooperar com seus impostos, com suas multas, com tudo isso, né? Para que o Estado possa então manter os serviços públicos na ativa aí, né? De forma estável, ou seja, desde que seja uma balança, né? Nem tanto o imposto, nem tão menos, e não uma forma de confronto. Já esses outros anteriormente, todos esses que nós citamos aí, tanto o Gramsci, como o Marx, como o Hegel, eles já trabalham no sentido do confronto, né? Que não há uma sociedade justa se não tiver confronto entre os trabalhadores e os seus empregadores, a burguesia e o pequeno e a mão de obra, né? Se não tiver confronto, não consegue igualar as forças aí, a gente não consegue direitos, não consegue, porque fica uma via de uma mão só. É isso que eles defendem, né? As pessoas não buscam mais seus direitos, não lutam, acabam perdendo, né? E aqui ele divide o Estado então em 3 setores, nessa parte aqui, né? A parte do Estado mesmo em si, toda a máquina, né? Com todo o poder executivo, legislativo ali, e as suas instituições públicas, né? Todas elas ali. E do outro lado a organização da sociedade civil, que são as ONGs, né? As pessoas organizadas em grupos, até mesmo associações. A gente pode colocar algo similar a isso também. E ele diz aqui que nessa esfera liberalista aí, eles trabalham com a questão da responsabilidade do Estado. Então o Estado é que tem que promover o bem comum, as leis estão ali para isso, para garantir que o Estado cumpra com essa função que é de promover o bem comum. A iniciativa privada a iniciativa privada deve fomentar tudo isso, né? Aqui é onde se difere totalmente da visão gramsciana, da visão marxista, porque lá a iniciativa privada ela acaba só retirando todos os privilégios, eles acabam obtendo todos os privilégios em cima do trabalho do operário ou do trabalhador ali. Então, para eles tem que ser um confronto para equilibrar um pouco essas forças aí. E aqui chegamos aos movimentos sociais, que é o último tema nosso lá, se eu não me engano. E ele trata aí sobre o movimento social, é uma representação de luta entre empregados e patrões. Ele se traduz para a visão do Karl Marx lá, a visão é essa, né? A luta de classes resulta nos conflitos entre o capital, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem tem dinheiro vai fazer com que esse dinheiro gere mais dinheiro, quem não tem dinheiro vai vender a sua força de trabalho para conseguir dinheiro, e vira uma luta aí infinita, né? Essa luta gera uma desigualdade social muito grande, é o que critica Karl Marx lá, né? A movimentação coletiva poderiam se tornar racionais e processos sociais baseados em tradições e religiões. Essa aqui é a visão weberiana, né? De Max Weber, que já traz a questão positivista aí, que as movimentações coletivas elas poderiam se tornar racionais, as pessoas poderiam pensar em como elas fariam para sobreviver no sistema implantado em determinado país, né? Então elas deveriam ser racional. Os movimentos sociais contribuem para o desenvolvimento da sociedade no qual existem as forças que se chocam, né? Então uma visão bem recente aqui do Alan Turing, né? Ela traz que as forças elas se chocam. Ao se chocarem elas então essas forças elas entram em conflitos aí. Isso é uma visão também de Bourdieu, né, que trata a questão do conflito lá. E a sociedade em rede, que é do Castel, né? Ela trabalha a sociedade em rede, ela trabalha com a globalização, com as novas tecnologias. Isso tudo aí é uma forma de manipulação também do capital e é muito bem trabalhado aí. É isso, gente. Chegamos até o final da nossa videoaula. Acredito que vocês possam se aprofundar muito mais. E é isso. Um abraço, professor Ibanez vai ficando por aqui.